Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de fibras musculares e como isso impacta no seu treinamento para hipertrofia, emagrecimento e etc. É importante entender que as fibras musculares são a menor unidade dentro das suas musculaturas e todas as suas musculaturas são compostas de dezenas de milhares de fibras musculares. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como os tipos de fibras musculares e as adaptações das fibras musculares vão impactar nos seus resultados. Então é importante entender que seu corpo é composto por diversas musculaturas diferentes e a composição dessas musculaturas varia. E dentro das fibras musculares, nós temos classicamente três tipos de fibras. As fibras lentas, as tipo 1, que elas são características de serem lentas, elas vão ter baixa produção de força, mas elas conseguem ficar contraindo por longos períodos de tempo. Então, ideais para esportes de longas distâncias. Nós vamos ter as rápidas, oxidativas, que são dos tipo 2A, onde elas vão conseguir produzir uma quantidade de força maior, mas elas vão fadigar um pouco mais rapidamente. Então, características de exercícios intermediários, por exemplo, uma corrida de 400, 800 metros. E nós temos a dos tipo 2B, que são as rápidas glicolíticas, que elas conseguem produzir muita força, mas elas fadigam rapidamente. Características de tiros rápidos, por exemplo, 100 metros rasos. Ok. E essas fibras elas também são classificadas de acordo com a sua cor. O que isso quer dizer? As fibras vermelhas são as mais lentas. Isso é característico porque elas precisam de um maior aporte sanguíneo para estar transportando o oxigênio. Então, elas acabam tendo essa cor avermelhada. E nós temos a branca, que ela não vai estar precisando de oxigênio. Então, ela é um pouco mais clara. Tá. E quando a gente pensa nos tipos de fibras, nós temos então as vermelhas e as brancas. E você treina e todas elas podem se adaptar, podem hipertrofiar, podem aumentar de tamanho. Só que as brancas têm uma capacidade muito maior de hipertrofia, ou seja, de aumentar de tamanho. Por isso que classicamente a gente fala que você quer sempre direcionar seu treinamento para estimular as fibras brancas, porque elas são as que têm maior potencial de hipertrofia. E a composição das nossas musculaturas, ela varia. Então a gente pode pegar que tipicamente a panturrilha, ela é predominantemente composta por fibras vermelhas, enquanto a gente pega, por exemplo, o vasto lateral, que é uma musculatura do quadríceps, ela é classicamente predominantemente de fibras brancas. E o que determina o estímulo que a gente está dando nessa fibra? Por exemplo, a carga, ou seja, quanto maior a carga, maior necessidade você vai ter de ativar as fibras rápidas para fazer o exercício. Obviamente, a velocidade de execução, se é um exercício rápido, você vai ter que ativar mais as fibras rápidas. O volume do treinamento vai funcionar de maneira inversa, porque se você tiver que realizar um exercício muitas e muitas vezes, com o passar do tempo você não vai mais conseguir acionar as fibras rápidas, porque elas vão ter fadigado e você vai passar a acionar somente as fibras lentas. Essa é uma explicação para quando você pega um exercício e você não consegue mais realizar o mesmo número de repetições naquele exercício, mesmo dando bastante descanso, porque as suas fibras rápidas já estão cansadas e agora você só consegue realizar aquele exercício praticamente com as fibras lentas. E a genética, nós não vamos ter muito o que fazer a respeito disso, mas geneticamente algumas pessoas têm uma maior predominância de fibras rápidas em algumas musculaturas e lentas em outras, isso varia de pessoa para pessoa. E eu poderia ficar falando aqui de dezenas de estudos que falam a respeito de como o treinamento de musculação vai impactar nos tipos de fibras e na hipertrofia, mas eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num maratonista, ele vai ter mais fibras lentas, e quando você pensa numa pessoa que corre 100 metros rasos, ela vai ter mais fibras rápidas. Mas isso por dois motivos. Um, obviamente, é a genética, eles são atletas de elite. E dois, o treinamento. Ou seja, com o treinamento nós conseguimos fazer uma espécie de conversão das fibras musculares. É verdade que é muito mais fácil converter uma fibra rápida em fibra lenta, tá ok? Então o treinamento vai impactar no tipo de fibra presente na musculatura. Então, genética e treinamento, como nós já falamos, mas e quando a gente fala de hipertrofia? Porque hipertrofia é o aumento da massa muscular. E você pode alcançar isso hipertrofiando tanto as vermelhas quanto as brancas quanto as duas. E quando você quer o máximo de volume muscular, você quer estimular todas essas fibras.
como é que funciona então na hipertrofia? Quando você está fazendo um exercício, você começa a fazer um exercício de musculação, você ativa praticamente só as fibras do tipo 1, as lentas. Conforme você vai fazendo o exercício, você vai ativando as fibras intermediárias. E quando você está lá próximo da exaustão, quase não aguentando mais fazer exercício, aí sim que você vai ativar as fibras rápidas. Ou seja, no final do exercício, você está ativando todas as fibras musculares. Novamente, só para tentar deixar mais claro. Quando você começa a fazer um exercício, você não precisa recrutar todas as fibras musculares. Então, você contrai só as mais fracas. Com o passar da série, vai ficando mais difícil e aí você precisa de ajuda para continuar realizando o movimento. Perto do final, quando você já não aguenta quase fazer o exercício, aí sim você tem que recrutar as fibras mais fortes e todos eles juntos vão executar o movimento. Beleza, e como é que a gente faz então para ativar todas as musculaturas sempre? A gente trabalha até a falha concêntrica. Você fazendo um exercício até a falha concêntrica, você vai garantir que você está estimulando todas as fibras musculares, todos os tipos de fibras, inclusive as que têm maior potencial para hipertrofia. E os dias de descanso, né? Então, a gente sabe que as fibras lentas, elas se recuperam mais rapidamente. Isso por diversos motivos, porque tem menor capacidade de desgaste, né, já que elas movimentam menor peso, né, menor carga, e também porque elas têm um maior aporte ali de sangue que vai estar levando nutrientes. E as fibras rápidas, elas se recuperam mais lentamente. Justamente por isso que você consegue treinar uma corrida leve todos os dias, né, e se recuperar e supercompensar, e a musculação já não, porque você está dando um estímulo muito forte, você precisa de mais tempo para se recuperar e supercompensar daquele estímulo. E o intervalo entre as séries, né? O intervalo entre as séries, ele serve para permitir um acúmulo de fadiga moderado naquela musculatura para fazer com que os metabólitos se acumulem ali e deem estímulos para o aumento de massa muscular ou para o tipo de adaptação que você está querendo. Então, classicamente, quando você quer um trabalho de resistência muscular e vai trabalhar com mais de 15 repetições, normalmente de 30 a 60 segundos de intervalo. Se for fazer um trabalho em zona de hipertrofia, classicamente se dizia ali entre 45 e 90 segundos. E um trabalho de força ali com um maior descanso de 2 até 5 minutos. Acontece que, apesar disso, recentemente tem sido recomendado um maior intervalo de descanso para hipertrofia também. Por quê? Eu acabei de falar que quando você faz um exercício você está ativando todas as fibras musculares e as fibras mais rápidas elas demoram mais tempo para se recuperar entre uma série e outra. Por isso, alguns autores hoje em dia estão recomendando descansos mais longos de até 3 minutos entre os exercícios, entre as séries de exercícios para hipertrofia. Qual que é a conclusão, gente? É que o tipo de fibra estimulado vai ser dependente do tipo de estímulo que você está dando, da velocidade, da carga, do descanso, do intervalo. Existe um componente genético, tanto entre pessoas diferentes, quanto num mesmo indivíduo a composição de musculaturas diferentes. Então, algumas pessoas vão ter, por exemplo, fibras mais lentas no bíceps, outras vão ter fibras mais rápidas, e isso vai influenciar nesse aspecto de hipertrofia, de ganho de massa muscular. Independentemente do tipo de fibra muscular, um exercício levado até a falha muscular concêntrica vai estimular todos os tipos de fibra, né? Então isso vai garantir um estímulo adequado para a hipertrofia. E justamente por isso você tem que dar descanso para a musculatura. Não dá para treinar todos os dias, tem que dar um estímulo e estar descansando ali no mínimo 48 horas, dependendo do volume de treinamento e da intensidade. Beleza, pessoal? É isso aí. Curtiu ou não curtiu? Ficou com dúvidas? Escreve aqui embaixo seu comentário, dá seu like, dá seu dislike se você não gostou. E se você quer continuar acompanhando o canal, lembre-se de se inscrever. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, abraços e bons treinos!